Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer uma leitura aqui hoje, Provérbios 12, onde que fala o contraste entre o insensato e o sábio. O que ama a instrução ama a sabedoria, mas o que aborrece a repreensão é ignorante. A Bíblia dá instrução que gera sabedoria. Essa tem a ver com a verdadeira sabedoria da vida. Algumas sabedorias são geradas por outras fontes e podem ou não ser verdadeiras. Entretanto, a sabedoria que está relacionada à vida se encontra somente na Bíblia. O homem bom alcançará o favor do Senhor, mas ele condenará o homem de maus pensamentos. O favor do Senhor é a maior recompensa de qualquer busca. Foi dito que somente um bom homem pode obter tal coisa. Entretanto, bom é somente o que Deus dá. Há o bom idealizado pelo mundo e há também o mesmo pela igreja, que Deus não aceitará nem reconhecerá. Ele aceitará só o que vem de si mesmo. O homem não se firmará através da impiedade, mas a raiz do justo não será removida. Independente do dinheiro, do poder ou da posição, um homem que obteve isto por meio da impiedade não conhecerá nenhuma segurança duradoura. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Ruth é um exemplo excelente de uma mulher virtuosa. Ruth 3:11 relata um pouco sobre essa passagem. Os pensamentos dos justos são de retidão, mas os conselhos dos ímpios são engano. É dito aqui uma tão grande verdade num pequenino versículo. As dificuldades de todo o mundo estão aludidas neste provérbio. Lamentavelmente, há muitos poucos que são justos e muitos que são ímpios. Em consequência, o engano caracteriza os entendimentos do homem. Relendo então de novo o versículo 5. Os pensamentos dos justos são de retidão, mas os conselhos dos ímpios são engano. Continuando agora no versículo 6. As palavras dos ímpios são para armar ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os homens retos beneficiam a sociedade, mas os homens ímpios destroem uma nação. Deus transtornará os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. A casa do justo se refere a esta edificada, a casa do justo se refere a que está edificada sobre a rocha, a qual é o Senhor Jesus Cristo, Mateus 7:24. Segundo a sua sabedoria é louvado o homem, mas o perverso de coração será menosprezado. Para adquirir sua sabedoria, temos que aprender a sua palavra. Melhor é o que é pouco estimado e tem servos do que o que se vangloria e carece de pão. O pouco estimado neste versículo é diferente do menosprezado. No versículo 8, no versículo 8, o menosprezado por Deus. Já neste versículo é louvado por Deus. Deus menospreza aquele que não obedecem à sua palavra, e o mundo menospreza aqueles que a obedecem. O justo atende à vida de seus animais, mas os afetos dos ímpios são cruéis. O Espírito Santo tem consideração pelos animais e afirma que um homem justo terá misericórdia. O que lavra a sua terra fartar-se-á de pão, mas o que segue os desocupados é falto de entendimento. A Bíblia exalta o valor do trabalho honesto. A ausência da Bíblia promove a vaidade e a falta de entendimento. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo dará fruto. A rede dos maus denota o que foi enredado nela. Em consequência, dezenas de milhares ou até milhares de milhões de jovens desejam o que está na rede dos drogados ou o que vem de Hollywood. Eles invejam os supostos altos dividendos e desejam o mesmo. Entretanto,
o fruto disto vem de uma árvore corrupta e produz fruto mau. Mateus 7,17. A boa árvore que o justo produz dá bom fruto. O ímpio é enredado na transgressão dos seus lábios, mas o justo sairá da tribulação. Deus não promete a ausência de tribulação para aqueles que seguem os ensinamentos da Bíblia. Entretanto, ele promete que o justo será libertado da tribulação. O homem será satisfeito do bem pelo fruto da sua boca, e o pagamento das mãos do homem lhe será dado. O homem tratado aqui é o justo. No versículo 13, o fruto da sua boca será o bem, porque se origina da sabedoria, que é o fruto da Bíblia. O caminho do nécio, na sua opinião, é direito, mas o que obedece o conselho é sábio. O nécio logo dá ao conhecer a sua ira, mas o prudente encobre a afronta. O nécio é alguém que não crê na Bíblia. Ele confia em seu próprio caminho. Deus o chama de nécio. O 16º versículo diz que um nécio dará a conhecer a sua ira imediatamente, quando é ofendido, mas o sábio conservará a sua paz. O que fala a verdade declara a justiça, mas a testemunha falsa profere o engano. A única verdade que se pode tratar é a que é de Cristo. Somente ele declara a justiça. Todo o restante é uma testemunha falsa e profere o engano. Há quem fale como espada penetrante, mas a língua dos sábios traz saúde. Graças a Deus pelos poucos pregadores que têm a língua dos sábios, que é a Bíblia, que traz saúde espiritual. O lábio da verdade permanecerá para sempre, mas a língua falsa dura só por um momento. Aqueles que abandonam a Bíblia têm uma língua falsa. O que eles dizem dura só por um momento, porque o que dizem muda a cada vez que falam. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham o bem. Engano é a maior arma de Satanás, é os seus filhos pensarem mal, porque o engano está no coração deles. Ao justo não acontecerá nenhum mal, mas os ímpios estarão cheios de problemas. Isso significa que nenhum mal pode vir da sabedoria da Bíblia, mas haverá nenhum mal neste conselho. Abominação ao Senhor são os lábios mentirosos, mas os que agem com verdade são o seu deleite. É impossível agir com verdade, ser um deleite ao Senhor sem obedecer à Bíblia. Qualquer outra coisa além da Bíblia resultará em lábios mentirosos e será uma abominação ao Senhor. O homem prudente oculta o seu conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A estultícia. O homem prudente ocupa o seu conhecimento, porque o mundo está pouco interessado em seu conhecimento, porque o seu conhecimento vem da Bíblia. Em consequência, o mundo se alimenta com estultícias. A mão dos diligentes terá domínio, mas os que negligenciam serão tributários. Aqueles que aderem ao trabalho ético ensinado na Bíblia prosperarão, porém aqueles que não obedecem ao trabalho ético ensinado na Bíblia serão tributários daqueles que prosperam. A ansiedade do coração abate o homem, mas a sua palavra boa lhe causa alegria. A palavra boa mencionada aqui é a palavra de Deus. Só ela pode verdadeiramente causar alegria no coração. O justo sabe guiar o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O justo que vem de Cristo abençoa o seu vizinho, enquanto os ímpios o faz errar. O preguiçoso nem mesmo assará a sua caça, mas o bem do homem diligente é precioso. O preguiçoso, que tenta ganhar o seu sustento por meios enganosos, não contribui nada para a comunidade. No entanto, o homem diligente provê coisas que são preciosas para a comunidade. No caminho da justiça está a vida, e no caminho que ela percorre não há morte. O caminho da justiça é o caminho da Bíblia. Somente ela traz vida que vem de Cristo.
É muito complicado e difícil, irmãos, o que eu vou dizer. Eu conheço o Evangelho já se vão muitos anos, mais de 15 anos. E o que mais me entristece, que lá atrás não era tanto e hoje está crescendo cada vez mais, é um Evangelho onde que é lido a Bíblia e logo em seguida é contado historinhas da carochinha, que enche o coração de um povo faminto pela palavra do Senhor, faminto pela salvação, pela cura, pela porta de emprego. E muitos pregadores, muitos lobos em peles de ovelha, com a psicologia reversa, com filosofias, com treinamentos, acabam lançando no ouvido das ovelhas aquilo que querem ouvir. E o que acontece com isso? Passa-se anos e anos, como aconteceu na minha vida, ouvindo, olha, dá X valor de dinheiro e Deus vai te abençoar. Deus não é um Deus de barganha e nem Deus estipula valor. É para dar conforme está no seu coração, não conforme a boca do homem diz. E também continuando, aonde que é dito assim, olha, Deus vai te dar a chave de um carro, vai te dar um carro. Essa semana, ouvindo a Rádio Vida, eu ouvi o pastor contar que uma mulher estava numa igreja assim, onde que o pastor disse que todos iriam ali ganhar um carro. E ela falou, tá certo, pastor, eu estou indo lá na concessionária agora e vou dar entrada na documentação. Qual que é o endereço do senhor para eu mandar os recibos para pagar, os boletos de pagamento? O pastor na hora ficou nervoso e mandou essa mulher sair da igreja. Será que era ela que precisava sair da igreja, que estava cheio de sabedoria e discernimento do Senhor, colocando o diabo para correr? Ou era ele que estava blasfemando, falando palavras hereges, oferecendo algo para um povo faminto de necessidade, até mesmo muitas das vezes de alimento, e induzindo esse povo aí em concessionárias, fazer um financiamento e depois perder o seu bem, que tanto foi buscar com alegria e está entregando com tristeza. Então, é por isso que muitas das vezes eu leio somente a Bíblia. E quando eu vejo uma Bíblia de estudo com boa interpretação, eu coloco esses textos dissertativos para poder ajudar não somente a mim, mas aos irmãos. Porque o meu modo de falar, o meu modo de conversar com as pessoas é um modo que direciona a obra da cruz. Um modo de abandono de pecado, um modo de se arrepender, de perdão para quem magoou. Mas infelizmente, o Evangelho foi tão destruído, tão mudado, que dizem que Deus falou com a pessoa através de hinos, aonde que a Bíblia não menciona nada disso. A Bíblia menciona que é através da palavra do Senhor, através da Bíblia é que Deus fala com a gente. E aí produzem músicas intituladas a hinos, com quereres para alegrar o nosso coração, e achamos por um momento de emoção que é Deus falando e não é. Muitas das vezes também passei por isso, ouvindo um hino, né? Ouvindo uma música e achando que Deus estava falando comigo e nada acontecia. E tudo passou a acontecer na minha vida. Olha só que eu disse que há mais de 15 anos eu conheço o Evangelho. Quando a gente fala conheço o Evangelho é que a gente vai na igreja. Mas conhecer o Evangelho é quando pega aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, e Deus começa a revelar os nossos erros, os nossos pecados e o seu querer na nossa vida. Isso foi em 2015. Então são 5 anos que realmente eu comecei a conhecer o Evangelho e mudar o meu estilo de vida, o meu estilo de oração e o meu estilo de buscar e exaltar a Deus, confiando somente nas suas escrituras, nada mais. Mas que assim seja na minha e na tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus.